do tamanho dessas plataformas, em 2025, a Polymarket e a Cauchy, as duas, que são as duas maiores do mercado, alcançaram a casa 2 bilhões em apostas. E 2026 não está sendo diferente. Só em março desse ano, as duas plataformas lideraram o mercado com um ganho de 27,7 bilhões em um único mês. Ou seja, as pessoas estão apostando em resultados cada vez mais através delas. E eu perguntei ao Grok, a inteligência artificial do X. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O que a gente está falando é da derrubada do veto da dosimetria, graças ao bom Deus. Isso aconteceu durante o programa, então eu vou ler a notícia aqui junto com vocês no ar, e por isso que eu vou recorrer aqui ao meu celular, porque não está no meu TP, e vou ler aqui com vocês. Congresso impõe nova derrota ao governo e derruba veto à dosimetria. Proposta beneficia condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O projeto havia sido integralmente vetado em janeiro pelo presidente Lula. Diz a CNN. O Congresso Nacional impôs nova derrota ao governo Lula e rejeitou o veto do Lula ao projeto de lei da dosimetria. No Senado, o placar foi de 49 votos a favor, caramba, e 24 contra. Antes, na Câmara, o veto foi derrubado por 318 a 144, com 5 abstenções. O texto mira beneficiar condenados pelos atos de 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta estabelece critérios e define percentuais mínimos para o cumprimento da pena e a progressão do regime. Para evitar contradizer a nova lei antifacção antes da votação, o presidente Davi Alcolumbre considerou prejudicados os textos do PL da dosimetria contra a progressão de tema. Com isso, esses trechos não tiveram a votação realizada nessa quinta. A medida mirou flexibilizar a pena de condenados em casos, por exemplo, de construção de milícia privada, feminicídio e crimes hediondos. Com a retirada dos trechos e a derrubada do veto, o PL da dosimetria deverá agora ser promulgado. O que significa isso? Significa que ele vira lei, não tem que passar pelo presidente, e se tornar lei em definitivo sem incluir os dispositivos considerados prejudicados. A base aliada do governo questionou a análise do veto e a decisão do Alcolumbre sobre a prejudicialidade. Segundo os governistas, o projeto é inconstitucional. Eles também contestaram a manobra de dividir o projeto, chamado fatiamento, com a prejudicialidade. Aprovado pelo Congresso no ano passado, o PL da dosimetria foi integralmente vetado por Lula, Apesar de mirar as regras de cálculo da penas e de progressão de regime para condenados de 8 de janeiro, os efeitos do projeto poderiam se estender a outros crimes. Fala aqui, explicar para o projeto, eu falar a manobra. Na véspera da votação dessa quinta, a oposição se mobilizou para analisar alternativas e uma possível derrubada de apenas parte do veto para evitar que as regras da dosimetria esbarrassem na nova lei antifacção. A possibilidade de um fatiamento, no entanto, foi criticada por aliados que avaliam que essa manobra não é permitida pelo regimento. Por ter sido vetado integralmente, o rito prevê que a análise do veto também seja integral. Assim, na votação, ou seria todo rejeitado ou mantido. A questão, segundo Alcolumbre, foi analisada nos últimos dias pela Secretaria-Geral da Mesa e a solução encontrada foi considerar prejudicado parte da proposta. Cabe à presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias, reconhecendo a prejudicialidade da parte do veto, que foi objeto da lei antifacção, disse Alcolumbre na sessão. Está aí derrubada com mais essa coisa capenga da questão da progressão de pena. E a gente... Quero até chamar alguém aqui da ASFAV no próximo programa para a gente avaliar quais são os efeitos práticos que isso vai ter. Seja como for, é um avanço, né, na direção. Primeiro, é uma derrota substancial do governo, né? Esse placar é absolutamente impressionante. 49 senadores contra 24 e 318 deputados contra 144. Ou seja, um placar gigantesco, mais uma derrota enorme para o governo Lula, que realmente parece que está com muitas dificuldades no Congresso. Uma das coisas que acabou não entrando na pauta anterior era a promessa de que o Alcolumbre
estaria rompido de vez agora com o governo, o que é maravilhoso, porque a gente significa que o governo Lula vai ter dificuldade de avançar as suas pautas, pelo menos em tese, né? Porque o Alcolumbre sempre vai de acordo com os seus interesses. Agora já está dizendo que topa até pautar impeachment de ministro se o reelegerem à presidência do Senado. Eu prefiro aguardar, prefiro que não dá para... Pauta primeiro e aí depois a gente conversa, né? Pauta, vamos fazer o impeachment do ministro e a gente conversa. Preferência do Alexandre de Moraes. Aí dá para negociar. Antes disso não dá, não. Mas o ponto nessa história é que há uma derrota muito grande para o governo, há uma nova derrota muito grande para o governo e que há um avanço na direção que a gente quer. Não é o que eu sempre defendi aqui, que foi a anistia ampla, geral e restrita. Mas Paulo, você, num dado momento, começou a defender esse PL da dosimetria e você antes tinha anistia ampla, geral e restrita. Na época eu não podia dizer, né? Mas é porque a gente tinha sido avisado, eu digo um número bem pequeno de pessoas, tinha sido avisado que a Magnitsky estava sob risco, poderia cair. E aí quando a gente percebeu que a gente ia perder o nosso principal instrumento de pressão, o nosso principal leverage, como se diz em negociação, a gente teve que, antes que o adversário percebesse que a gente não tinha mais nenhuma carta na manga, reorientar a nossa posição e aceitar a questão da dosimetria. É uma questão negocial. Você faz o que você tem força para fazer, o melhor que você pode. O que eu espero, e é plenamente possível com esse Congresso. Plenamente possível, eu tive essa conversa, inclusive, com o senador Rogério Marinho, falando o seguinte: uma vez que o Flávio seja eleito, esse Congresso ainda fica no poder mais ou menos mais uns 3 meses. 2 meses. Novembro, dezembro e um pedaço de janeiro. Esse Congresso ainda fica no poder mais uns 3 meses. É perfeitamente possível que este Congresso, com essa votação que a gente está vendo aqui, 318 a 100 e pouco, ou 49 a 28, esse Congresso apoie uma anistia de verdade. Acho que essa tem que ser, inclusive, o grande mote do Flávio durante a transição. Fazer a transição já com o país, aí sim, pacificado. Isso é possível. Dá para sonhar com isso. É extremamente possível sonhar com isso. Nós só, nesse tempo, criamos um pouco mais de alívio para as pessoas que estão em uma situação horrorosa. As pessoas que estão vivendo verdadeiros infernos nas suas casas. E a gente tem que se preocupar com essas pessoas, com as pessoas reais. Sem nenhum prejuízo do nosso objetivo final, que é a anistia. E eu acho que o Flávio, caso contrário, pode conceder também graça e perdão, como fez o Donald Trump, mas o melhor é que o Congresso passe uma lei da anistia, e aí a gente teria até Jair Bolsonaro e Paulo Figueiredo na posse de Flávio Bolsonaro como presidente no dia 5 de janeiro. Já pensou? Que coisa boa? Que possibilidade maravilhosa? Bom, dá pra gente sonhar. Eu vou fazer um break de 30 segundos aqui. Pô, dancem com a gente. É o craque da rodada. É ele. Se eu já critiquei, não me lembro. É óbvio que a gente sabe que esse pé de valsa aqui... Eu não sei, eu fiz a dança do Alcolumbre, vocês acharam que foi digna a minha dança do Alcolumbre? Vocês acham que eu dancei tão bem, que eu tive o gingado similar ao do Alcolumbre? Bota aí, vamos botar. Na semana passada, saiu uma notícia muito interessante que nós não conseguimos tratar aqui no programa, de que o Polymarket e diversas plataformas como o Cauchy de mercado preditivo no Brasil foram bloqueadas pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan. Essa discussão é importante porque essas plataformas não são institutos de pesquisa eleitorais iguais aos que você conhece. Tá? O que são essas plataformas? Elas têm um formato de leitura totalmente diferente dos modelos tradicionais, que é baseado na quantidade de dinheiro que as pessoas têm apostado na vitória de cada candidato. E daí você tira uma previsão de chance de vitória. Tá? E você tem algumas diferenças. Primeiro, porque essas previsões são feitas com base em dinheiro de verdade, o que faz com que esse modelo incentive uma análise mais racional. Né? Maluco é quem rasga dinheiro. Segundo, porque ela funciona 24 horas por dia. Então, qualquer coisa que acontece influencia nas apostas e mantém uma pesquisa mais representativa do que as pessoas apostam que vai acontecer no momento atual. Né? Funciona como um termômetro
do que as pessoas, desequilibrado, porque são as pessoas com mais dinheiro, mas as pessoas estão achando sobre as eleições. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas plataformas, em 2025, a Polymarket e a Cauchy, que são as duas maiores do mercado, alcançaram a casa 2 bilhões em apostas. E 2026 não está sendo diferente. Só em março desse ano, as duas plataformas lideraram o mercado com um ganho de 27,7 bilhões em um único mês. Ou seja, as pessoas estão apostando em resultados cada vez mais através delas. E eu perguntei ao Grok, a inteligência artificial do X, quanta grana as pessoas tinham apostado nas eleições brasileiras até a proibição, e o que ele me disse é que só na Polymarket já tinham acumulado como 57 a 60 milhões de dólares. Ou seja, mais de 300 milhões de reais. Então, sim, as pessoas estavam muito engajadas. E qual o problema desse engajamento? Bom, plataformas como a Polymarket, elas possuem uma taxa de precisão altíssima. 81% de precisão em resultados políticos binários, né? Em 2024, as previsões da Polymarket para as eleições americanas ficaram dentro de 3% em termos de margem de erro, quando você comparar com o resultado final. Ou seja, o Polymarket foi muito melhor do que vários institutos tradicionais de pesquisas, sobretudo, né, aqueles que costumam beneficiar muito mais um lado do que o outro. E aí que eu quero chegar, porque vendo isso, dá para entender o desespero do governo Lula. Afinal, essas plataformas, que têm um bom histórico de previsão de resultados, estavam apontando para uma eleição presidencial onde Flávio Bolsonaro venceria, mesmo antes dos institutos de pesquisa. Aliás, quem expressou bem esse desespero foi, aliás, com maestria, foi o Walter Maciel Neto, né? Sigam ele no Instagram, eu gosto muito dos vídeos dele, em que ele expõe essa palhaçada que o governo Lula tenta disfarçar de preocupação com o bolso do brasileiro. Eu não vou passar o vídeo aqui por uma questão de tempo, mas o Walter lembra que o próprio Dário Durigan, o sujeito que assinou esse documento proibindo a Polymarket e outras, é o mesmo cara que em 2022 ajudava o Alexandre a ameaçar as plataformas de rede social para conseguir remover o conteúdo considerado indesejado. Esse é o mesmo cara que está te censurando agora de escolher apostar e saber em quem se aposta que vai ganhar. É a maior mentira. O governo está preocupado com o seu dinheiro. Porra nenhuma, não está preocupado com nada. O Lula não quer que você saiba que as pessoas apostam que ele vai perder para o Flávio Bolsonaro. O governo tá nem aí para bet que lava dinheiro de organização criminosa. O governo, se é o governo do crime organizado, tá preocupado com o teu bolso, nada. No final das contas, a preocupação é que os institutos como a Polymarket e o Cauchy façam o que eles fizeram em 2024 nos Estados Unidos, de desbanquem boa parte dos institutos de pesquisa. A gente sempre falou aqui do tamanho da margem de erro da Quest, do Datafolha, falamos do viés deles, mas o Polymarket mostra em quem que as pessoas estão apostando e colocando o deles na reta, o bolso deles na reta. E isso destrói a narrativa deles, porque se você tem no Polymarket dando vitória para o Flávio, e os institutos de pesquisa e as maquininhas mágicas derem vitória ao Lula, a narrativa fica complicada. Fica difícil, por exemplo, de você manipular o momentum eleitoral. E é assim que regime age. Regime age com falta de transparência e censura, como o Dário Durigan faz desde sempre. Por outro lado, as empresas de tecnologia que são subservientes ao regime, essas não estão enfrentando muitos problemas. Eu queria falar do Claude, não vai dar tempo de eu falar hoje, já tem 1h15 de programa, eu vou deixar para a semana que vem, porque essa é uma pauta que não envelhece. Então, acho que tá bom de programa por hoje. Hoje é dia de celebrar, hoje é o último programa da semana, então amanhã, sexta-feira, celebre o pau que o Lula tomou, o Bessias indo para casa desempregado, ou a dosimetria sendo aprovada e o governo tomando mais uma derrota. Vá para casa feliz, comemore e aquele negócio, continue vigilante, igual as Forças Armadas, atentos e vigilantes à sua missão constitucional. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração,